CrossFit já atrai, não tem jeito, cara. A galera que gosta de esporte, de treinamento esportivo, conhece o CrossFit, acaba gostando, porque todos os elementos de treinamento esportivo estão ali. Eu mandava mensagem semanalmente para todos os alunos. Cara, faltou 7 dias. Mensagem. Por que tu não tá vindo? O que tá acontecendo? Por muitas vezes, tipo, uma academia pensa no aluno só como um número. Sim. Cara, pra mim não me interessa você fazer matrícula lá com a gente e nunca mais ir só pagar. Sim. Pra mim não é. Eu quero te ver treinando, cara. A quantidade de massa muscular que você tem no seu corpo, ela define se você vai viver mais ou menos. Ela define. Então, cara, a gente não tá pensando em ficar bonitão pra ir pra praia, não é isso. É a saúde que você vai ter pra viver bem. Viver mais tempo e viver bem esse tempo. Salve galera, mais um podcast se iniciando, John Mike na área, e hoje estamos com um convidado super especial, meu professor de CrossFit, Pedrão. Pedrão, queria que tu se apresentasse pra gente aí. Vamos lá. Eu me chamo Pedro Santiago, trabalho com CrossFit já há 11 anos, né, treinador de CrossFit, e atual proprietário da CrossFit Caixa Mágica aqui em Jaraguá do Sul. Prazer. É isso aí. E vamos falar um pouco sobre os patrocinadores aqui do canal, né? Primeiro, RT Instalações Elétricas, né? Todo tipo de alarme. Você quer instalar um alarme, câmeras, né? São muito importantes, ainda mais no dia de hoje. Jaraguá do Sul tá difícil, né, cara? E você pode estar em qualquer cidade, né? Que você consegue ter acesso pelo aplicativo e ver a sua câmera em tempo real. Então, se você quer, né, este trabalho, corre na RT Instalações Elétricas. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela, já acessa, sigam eles, que é sensacional. E eles fazem outros tipos de trabalho também, portões elétricos e entre outros. Também temos a Nat Store. A Nat Store recentemente fechou com a gente, né? A Nat Store da moda feminina, então todo tipo de acessórios da moda feminina. Acessa também aqui o QR Code, Nat Store, diferencial de Xereder, Jaraguá do Sul, Guaramirim e região. É diferenciado as peças dela. E também não tinha como eu deixar de falar da minha irmã, né, que é uma grande apoiadora do canal, Amora Atelier Thai, né, que vem aí sempre com personalizados. Até fez um especialmente aqui pro Pedro, Coach Pedro, né? Tem chaveirinho também, mostra chaveirinho. Chaveirinho maneirinho, né? Isso aí. Sensacional. Então, se você quer adquirir todos os produtos, né, corre lá no Instagram, visita o Instagram dela. Ela faz todo tipo de personalizado, né? E, cara, muita coisa boa ela tem, capa de livro, né, canecas personalizadas. Se você quer adesivo para o colégio, também tem. Então, tudo isso corre no Instagram dela aqui embaixo. Queria primeiramente agradecer por ter vindo. É uma grande honra te ter aqui. Tamo junto. Né? É pouco tempo que eu tô no CrossFit, né? Eu creio que, cara, eu já criei uma amizade, né? E é muito legal. Sofrer bastante lá, Só um pouquinho. só um pouquinho, mas é muito bom, né? Muito bom que para mim é uma experiência nova. Queria que tu contasse um pouco sobre o CrossFit, sobre o começo, né? Como que tu começou no Cross, como que foi esse começo, né? Dessa ligação do Cross na sua vida. Vamos lá. CrossFit meio que de paraquedas na minha vida. Não foi uma parada premeditada, não fui atrás do CrossFit. Meio que aconteceu. Para quem não sabe, eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou de São Gonçalo, mas eu morava a norte do estado, na região de Macaé. E tinha um amigo meu de infância, de escola, que começou a fazer uma modalidade diferentona lá e começou a dar aula. Eu fui lá um dia treinar com ele, tipo, achei meio crazy na primeira vez que a gente faz, a gente fala, beleza. Aí comecei a treinar um pouco mais com ele, comecei a gostar bastante da modalidade. Como eu venho do judô, né, venho do esporte, o CrossFit já atrai, não tem jeito, cara. A galera que gosta de esporte, de treinamento esportivo, conhece o CrossFit, acaba gostando, porque
todos os elementos de treinamento esportivo estão ali, sabe? A parte de preparação física, né? Então não tem... O cara se apaixona fácil pelo CrossFit, porque é muito diferente, muito desafiador, muita coisa nova para tu aprender. Então isso é muito legal. E eu comecei a treinar um tempo com ele, ele me chamou para dar aula lá. Na época eu já estava saindo de um curso na época de nutrição, se não me engano, nutrição ou engenharia, nessa época eu não lembro direito. Eu já fiz nutrição e engenharia antes de fazer educação física. E depois eu fui para o curso de educação física e comecei a ser estagiário lá com ele. Então, lá em 2014 a gente começou essa história. Então, 11 aninhos aí já nessa caminhada dentro do CrossFit. Cara, muito legal, né? E se eu te falar que eu também queria sempre fazer nutrição, aí não tinha por aqui, né? Ok. Aí eu acabei indo para educação física também, né? Não concluí, mas nutrição para mim sempre amei, sempre gostei de ficar fazendo contagem de calorias, para mim era isso, né? Sim. E muito sensacional. E ali em seguida, né? Há 11 anos atrás, tu começou, né? E como que foi essa sequência? Para tu virar professor, foi pegando essa vontade, assim? Então, quando eu comecei, era uma coisa relativamente nova no Brasil, né? Ainda tinha pouquíssimas afiliadas no Brasil. No Rio de Janeiro, que foi um dos polos, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, ali, aquela região sudoeste, de maneira geral, foi um dos polos do CrossFit no Brasil. Então tinha muito pouca informação, tinha muito pouco curso, tinha pouquíssima coisa em volta. E na época era muito fora de mão para mim fazer um curso da CrossFit, né? Na época, até hoje ainda custa um Level 1, que eu fiz o Level 2. Só que na época para mim era muito difícil, era o curso custava $1.000 na época, ainda custa $1.000. Mas, pô, sei lá, eu tinha 22 anos, estava desempregado, e, pô, vou tirar $1.000 da onde para fazer um curso? Então, o início é a internet, tentando pegar informação do que você consegue, né? A maioria dos conteúdos estavam em inglês e tal. Então, como eu já falava inglês, tipo, meu inglês é bacana, ficou mais fácil, né? Essa via ficou mais fácil. Hoje tem muito mais conteúdo em português, em línguas mais fáceis, mas na época só tinha inglês, cara. Então a gente começou a estudar pela internet mesmo, vendo os vídeos dos gringos, tentando entender melhor a modalidade, porque o CrossFit, como ele tem muitas coisas inseridas, né? Tem o levantamento de peso e tal, a gente foi pegando dentro da base de cada que a gente fala, categoria do CrossFit, né? Cada modalidade. Então, na ginástica, vamos lá, nadamos, pegamos um pouquinho de informação, vamos lá, pegamos um pouquinho da parte de corrida, atletismo, pegamos da parte de levantamento de peso, que é onde eu me interesso mais, hoje eu sou um especialista na parte de levantamento de peso. Então, no início, foi bem complicado para a gente ter informação. Então, cara, a gente dava aula com o que a gente tinha de conhecimento e foi aprendendo, aplicando com os alunos, vendo o que dava certo, o que não dava certo na prática e tal. Foi caminhando, caminhando, caminhando. Tipo, a galera começou a gostar das minhas aulas, comecei a crescer um pouquinho na profissão e consegui finalmente fazer um curso, fazer o CrossFit Level 1, né? Foi o primeiro passo que eu dei pra, tipo, na vida de treinador. É o primeiro passo que o treinador de CrossFit dá, que é fazer o CrossFit Level 1, para você entender de maneira geral como funciona a modalidade, né? Muita gente que fala que, não, é inútil, não faz. Não, cara, é um curso super legal, faz você entender a base do que é o CrossFit de verdade. Claro que você não pode ficar limitado só àquele curso, tem que expandir, mas aquilo ali é o início da sua jornada. Foi o início da minha jornada, o CrossFit Level 1, depois eu comecei a ganhar um pouquinho melhor, e eu abri a caixa, e tudo que eu podia fazer de curso lá na minha região eu fazia. Como eu morava no Rio, a gente tem muita disponibilidade de conteúdo muito bom, de cursos muito bons. Então eu treinei ginástica na CWB Ginástica, que é um lugar sensacional para trabalho de ginástica, um dos maiores do Brasil hoje. O cara que dá curso até fora do país, a Marina também, minha esposa que está aqui com a gente, ela se formou na Escola de Treinadores de Ginástica lá na CWB, que é um cara, quem conhece o curso sabe a qualidade que é os cursos que eles dão por lá. Todos os melhores atletas do Brasil já fizeram um curso lá, já fizeram algum tipo de treinamento com o Felipe, né, que é o dono da CWB. Eu também estudei na Seleção Brasileira de Levantamento de Peso Olímpico, pela Federação Carioca. Eu me formei pela Escola de Treinadores do Rio de Janeiro, então eu sou um treinador especialista em levantamento. Então lá a gente tem, cara, muito curso bacana para fazer. Aí fiz curso de atletismo, fiz curso de remo esportivo, fiz curso de kettlebell, fiz tudo que eu podia, que eu via na frente, metia a marcha e fazia. Então a gente criou uma base muito boa, né, cara? Desde a parte de manipulação e liberação miofascial, pra gente manipular às vezes um aluno, até da parte de treinamento, periodização, tudo isso a gente conseguiu estudar lá. Então essa bagagem de estudar, né, todos esses cursos mais
aplicar, né? Como eu comecei a ser coach, pô, em vários lugares, não recomendo para ninguém fazer o que eu fazia, que eu dava aula em 3 boxes diferentes, escolhe um só e fica, mas foi uma forma de a gente aprender mais, né? Sim. Porque você lida com muito mais gente, muito mais pessoas, o seu público é muito maior. Então você aplica, isso aqui deu certo, maneiro, pô, isso aqui não é tão maneiro. Então você vai aprendendo na tentativa e erro com os conteúdos que você aprende aplicando e vendo o que realmente funciona e o que não funciona. Então foi realmente uma época muito gostosa, assim, na minha profissão, porque é aquela época que você começa a aprender muita coisa, fica um pouco até deslumbrado, né? Com tanto de conhecimento que você vai adquirindo. Então, cara, o início foi bem legal. E agora estamos aqui por Santa Catarina. E como que é a questão da adaptação de vocês aqui? Estão muito tempo aqui, já estão os catarinenses aí, como que é para vocês? Basicamente. É, a gente veio pra cá meio que na loucura, pra Santa Catarina. Eu vim uma vez comprar um carro em Curitiba, né? Meus irmãos moravam em Blumenau. Meu irmão mora em Blumenau. Tem uns irmãos que moram lá. A gente falou, vamos pegar bem na pandemia isso, cara. Estão tudo parado. No Rio, as academias ficaram paradas de quase 8 meses, tá? Restritas total de abrir. Então, imagina, já tava sem perspectiva de voltar a trabalhar, as coisas estavam acontecendo de forma muito lenta lá. Falei, vamos ali dar uma voltinha lá no sul. A gente já tinha interesse, né? Uma voltinha no sul, eu vou lá ver se o carro é bom, bacana. A gente vai e estica pra ver meus irmãos. Comprei o carro em Curitiba, desci pra Blumenau, aí eles mostraram a cidade pra gente, né? Blumenau, a gente desceu pro Vale do Itajaí ali, né? Itajaí, Balneário, bem bacana. Aí eu falei, pô, legal, cara, esse lugar, achei bem diferente. Totalmente fora da nossa realidade, né? Rio de Janeiro está acostumado com outro ritmo completamente diferente. Voltamos para o Rio. Aí a Marina começou a mandar uns currículos para cá e nem me falou nada. Só mandou nossos currículos e ficou na dela. Aí ela começou a falar, estão chamando a gente pra gente fazer umas entrevistas lá no sul, lá em Santa Catarina. Eu falei, ué, como? Não, mandei uns currículos esses dias e estão chamando. Eu falei, tá bom, então vambora, né? Na hora que ela falou, eu tava sentado no computador, já abri o 123 milhas, patrocínio 123 milhas. Patrocínio. Já comprei a passagem de volta, a gente veio, ficou uma semana só fazendo entrevista, correndo atrás aqui. Acabou que a gente ficou em Blumenau, né? A gente morou em Blumenau 2 anos, trabalhei lá na Fogo CrossFit. E surgiu a oportunidade de a gente vir para Jaraguá, trabalhar para cá e a gente se mudou para cá. Então, já fazem 4 anos que a gente mora aqui em Santa Catarina. Cara, sensacional, né? Eu acredito muito em Deus, né? Acredito muito em propósito, né? E às vezes a gente não entende o motivo, né? Mas, cara, tipo assim, um pouco tempo que eu tô ali no cross, vendo, conhecendo um pouco de vocês e vendo que vocês estão vivendo assim uma nova fase, às vezes eu acredito que é um propósito, né, que vocês estão vivendo assim, e é sensacional, né? Sim. Eu tenho uma grande dúvida em relação ao cross, né? Porque quando eu trabalhei de personal, né, um tempo, e nesse tempo a gente separava a separação dos treinos ali, né? E como que é a separação de um treino para o CrossFit, né? Porque ali na questão de um personal, vamos supor, ele separa por musculatura, né? E assim, como o CrossFit é muito variado, né? De vários, tem levantamento de peso, tem, né? Entre outros. Como que vocês fazem essa separação? É segredo, é trancada 7 chaves. Cara, então, como no CrossFit a gente tem muita coisa para trabalhar, a gente tem que ter uma base para andar. Por mais que pareça muito abstrato com a musculação, a gente usa um princípio da musculação que são os padrões motores, né? As funções motoras. Então, empurrada, puxada, agachamento, flexão de tronco. Então a gente usa essas dinâmicas, essas bases, para a gente montar o treino também. Então a gente tem sim um treino separado, entre aspas, muscular. Só que a gente separa pela função motora, né? Pelo padrão motor. Padrão de puxada, padrão de empurrada, uma flexão de quadril, uma flexão de joelho, a predominância do exercício. Então, tem isso, e a gente junta isso com a parte de a capacidade energética do seu metabolismo. Então, hoje o treino vai ser um pouco mais focado na capacidade aeróbica, no endurance aeróbio. Hoje o treino vai ser um pouco mais
um treino focado num treino alático de muita potência. Hoje vai ser um treino com endurance lático. Então, a gente, dentro dos padrões das funções motoras, a gente varia também com as vias energéticas. Então, a gente vai mexendo nisso para construir o treino. E a gente tem algumas referências bibliográficas que mostram mais ou menos como a gente faz isso, quantas horas a gente precisa de descanso de um trabalho energético para o outro. Então a gente tem meio que um diagramazinho que a gente vai seguindo e criando os treinos a partir disso, né? Dá um pouco de trabalho no início, para quem não entende muito, que é muita informação. Você pega assim, você fica, meu Deus, tem que juntar isso com aquilo ali, aí depois eu pego isso aqui, que é da capacidade energética, é bastante coisa. Só que com muitos anos fazendo isso já fica um pouco mais fácil, né? Fica um pouquinho mais fácil. A gente já tem mais ou menos uma noção, já criou mais ou menos uma estrutura que a gente utiliza sempre como, entre aspas, padrão, né? Porque o CrossFit a gente não tem padrão, a gente muda sempre o padrão. Mas como um guia, né? Como um trilho pra gente seguir e, tipo, se basear nos treinos. Mas é uma parada que exige um tempinho de experiência para conseguir fazer bem, assim. Exige uma experiênciazinha boa para conseguir fazer bem. E mesmo assim, às vezes a gente erra, faz parte, muda, como todo treinador vai errar algumas vezes na vida e aprende com os erros, né? Sim. Vai pegando experiência, né? Sim. O cara vai, fora todos os cursos, né? Às vezes o cara tem que errar para aprender, né? Às vezes tu vai aprender no curso lá, tu aprende de uma forma, mas às vezes, cara, tu aplicando, né, o treino, aí tu vai desenvolvendo pessoa por pessoa, né? E eu queria saber em relação ao CrossFit, como que ele se relaciona com outros esportes? Então, como eu falei antes, o CrossFit ele se relaciona muito fácil com outros esportes. Quem gosta dos esportes acaba gostando do CrossFit também, porque faz muito sentido. A parte de preparação física, eu fui judoca, né, quando era moleque, na adolescência ali. Então, cara, muita coisa de preparação física que a gente usava no CrossFit. É claro que no judô na época, né? Claro que muito menos, né? Muito pouco, com pouquíssimos elementos ali. A gente usava essa parte de preparação física para o judô. Isso, quando você vai para o CrossFit, começa a entender e ter mais esses elementos juntos, da época que você já curtia do judô, cara, fazem com que toda a parte de preparação física para outros esportes fazem todo sentido com o CrossFit, com o treinamento que a gente usa no CrossFit, né? E muita gente usa, óbvio que dependendo da modalidade precisa ser específico, precisa ser direcionado, não é simplesmente, não, vou treinar CrossFit aleatório que a minha performance esportiva vai melhorar. Vai, mas ela é muito melhor quando ela é direcionada, né? Faz todo sentido com os padrões de movimento, a parte motora. Imagina, a gente tem um padrão de arremesso, certo? Vamos falar um padrão de arremesso. Pô, a gente está trabalhando o tempo todo movimento de empurrada, em todos os ângulos possíveis e imagináveis. Então, naturalmente, o seu corpo vai ficar mais eficiente nesse padrão de arremesso. Um padrão de um esporte que existe puxada. Pô, a gente faz um monte de puxada. Puxada vertical, puxada vertical vindo de baixo, puxada vertical horizontal. Então, todos esses padrões motores fazem muito sentido para preparação física para outros esportes e para você melhorar dentro desses outros esportes também. Então, como o CrossFit nosso objetivo não é ser específico, né? Ter um padrão motor muito eficiente em uma coisa específica. A gente quer abranger tudo. O cara fica bom de várias coisas diferentes. O cara corre bem, o cara pula bem, pula muito alto, tem muita potência, consegue levantar altas cargas, tem uma capacidade aeróbica muito boa. Então, se a gente for pensar, qual esporte exige que o cara tenha uma capacidade aeróbica muito boa? Vamos falar. O cara quer ser um corredor de rua. Vai ajudar o cara. Sim. O cara vai ganhar força. O cara quer ser um lutador. O cara vai fazer jiu-jitsu. Cara, faz todo sentido. Os padrões de flexão, extensão de quadril, as fugas de quadril, o trabalho de quadril. Então, é muito fácil relacionar o CrossFit com qualquer outra modalidade esportiva. Muito fácil mesmo. Vou falar pra ti que eu vejo o CrossFit assim como algo muito top, assim, né? Quando eu entrei lá, né, primeiramente, como eu trabalhei na academia, eu tinha muito preconceito. Tanto que tinha outro CrossFit lá, separando a academia, começou um cross lá, e muito preconceito. E eu ia lá, sempre via a galera treinando, e eu comecei a tirar aquela imagem do CrossFit, né? Daquele preconceito da minha cabeça, sabe? E eu comecei a ver o CrossFit de outra forma a partir da hora que eu vi a academia entrou ali, do lado, junto com o CrossFit. Eu comecei a ter outra noção, né? Eu vi o treinamento deles, né? E
E enfim, eu não imaginei que eu ia entrar pro cross, né? Foi decorrer do tempo ali, eu cheguei um tempo ali que a Duda entrou pro cross, né? E eu comecei a ver os stories dela e tudo, acompanhar. E ali começou a deu um start muito grande, né? Porque eu sou um cara que eu penso muito em defesa pessoal, né? Eu falo assim, eu levo muito para aquela parte, né? Cara, o homem ele tem que defender, tá ligado? A sua família tem que ser um defensor, né? Perfeito. Ele provê, ele protege. E como que eu vou proteger, tipo assim, cara, nada contra, né? Academia, mas, pô, tipo assim, claro que artes marciais faz isso. Mas, tipo assim, uma academia, cara, se eu. Pô, eu fico grandão lá, cheião, cara. Mas aí, tipo, acontece alguma coisa que eu tenho que usar minha autodefesa. Cara, como que eu vou correr atrás de alguém? Ou como eu vou correr de alguma situação? Então, tipo assim, eu amo muito a musculação, mas quando eu conheci o CrossFit, tipo, parece que Faz mais abriu minha sentido. mente. Porque eu vi que ali tu pode ter potências em várias áreas. E é aí que, tipo, me abrangeu. Na verdade, me atraiu muito porque eu precisava de menos tempo, né? Cara, eu preciso treinar, mas minha vida tá uma loucura. Então, tipo assim, eu falei, cara, meu, no cross eles fazem aquecimento, alongamento, treino de força e ainda treino de intensidade, tudo em uma hora, cara. Que da hora isso. E daí, ali eu comecei a ver o CrossFit de outra forma, né? E daí pelo, né, agachamento, é, salto de corda e entre outros, né? Remada que eu gosto muito, né? Sempre gostei de treinar costas na academia, então eu acho muito legal, né? E ali me fez ampliar minha visão em relação ao CrossFit. Que o CrossFit não é apenas um treinamento, e sim já é um preparo físico muito grande, né? E eu tive a oportunidade de, assim, no meu começo, já ver um treinamento que teve um, não sei, um campeonato, assim, né? E nesse dia até que fiz umas filmagens lá Sim, do sim. Ah, o campeonato. nosso bootcamp na época, né? Foi o nosso Isso, evento. isso. E, cara, foi muito legal, assim, porque foi uma experiência que eu tive de um evento, né? Diferente, né? Diferente. E ali eu vi a capacidade que as pessoas podem chegar com o CrossFit, né? Sobre essa parte de defesa e tal, eu sou um mega apaixonado pelas artes marciais, cara. Eu sou o cara que fica até 2 horas da manhã pra assistir luta do UFC. Eu sou esse cara, tá? Eu evito às vezes por causa do horário, porque é meio ruim, mas tem luta que não tem como, tu tem que ficar pra assistir. Eu amo artes marciais. Eu fiz 2 anos também de Muay Thai, eu fiz Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu eu fui bem pouco aqui em Jaraguá, na real. A correria da vida, eu tô louco Sim. pra voltar agora que a gente acabou de adquirir a empresa, tá mais difícil ainda. Mas eu tô louco pra voltar pro jiu-jitsu. O jiu-jitsu é mais natural pra mim, o grappling é mais natural pra mim por causa da época do judô, né? Aham. A gente fazia muita parte de neuazá, meu mestre fazia bastante neuazá, então a gente trabalhava bastante no chão também, eu me amarrava, cara, eu adorava. Então, sobre essa parte, além de eu gostar muito, eu também concordo, cara. Eu acho que o homem precisa ser capaz. Aham. O homem precisa ter essas capacidades, tá? Seja com artes marciais, enfim, não vou entrar em outros assuntos dentro disso, mas o homem precisa ser capaz. Eu acho que o homem precisa entender e conhecer a sua própria força, a sua própria capacidade física. Sim. Eu acho que todo homem precisa, isso é bem importante. Até, cara, até para ter mais autoestima, se sentir mais confiante de si mesmo. E o CrossFit, falo isso com toda a certeza do mundo, com certeza traz isso para todo mundo. Todo mundo se sente mais confiante, não só os Sim. homens, mas as mulheres, por se sentir mais capaz de poder viver a vida, Sim. lidar com o mundo exterior, lidar Aham. com outras coisas. Então, o CrossFit com certeza te dá essa capacidade. E a gente também incentiva as pessoas a praticarem outros esportes, né? O Aham. CrossFit tem essa mania, tipo, vai lá, cara, faz um vôlei, faz uma luta, porque são estímulos diferentes. A gente quer sempre variar os estímulos e fazer com que você seja mais completo e seja mais capaz de lidar com o seu ambiente, com tudo ao seu redor. Então, Cara, e agora eu vou. Essa câmera. Vou puxar um pouco de saco aqui. Não, mas é realmente um feedback muito bom, né, do trabalho que vocês estão fazendo. Né, eu recebi uma mensagem, né, não sei quem mandou essa mensagem, não sei se foi a secretária, se foi um de vocês, mas eu recebi uma mensagem falando, né, cara, eu tô umas 2 semanas sem ir,
decorrência do trabalho, eu recebi uma mensagem, cara, John, tá tudo bem? Se, né? Pedindo para voltar, como que tava os treinamentos, que a gente tava sentindo sua falta. Achei muito interessante de verdade, assim. Porque, cara, ali eu tive uma visão que não é só o CrossFit, é uma família, né? E família cria conexões, né? Então, um feedback muito importante. Você que não conhece a Caixa Mágica, cara, recomendo demais, sabe? Porque não é só um treinamento, não é só você cuidar da tua saúde, é uma família, né? E cria laços, cria conexões. E eu acho isso muito importante, né? Quando se cria uma conexão, cara, com certeza tu ganha esse pessoal pro resto da vida. Eu falo isso porque, cara, eu sou muito, sim, tipo, de conexões, né? Vamos supor, cara, o meu barbeiro eu não troco de jeito nenhum. Por quê? Porque eu criei uma amizade com o cara, entende? Então eu acho que a nossa vida é muito de conexões, né? Então eu acho que é muito importante ressaltar isso porque, sabe, a preocupação que vocês têm pelos alunos, né? Concordo em gênero, grau e número com isso, cara. O CrossFit não seria o CrossFit sem a galera. O que faz, eu tenho até estudo que comprova isso, mas eu não preciso exemplificar com estudo para entender que, cara, quando tem pessoas legais e que você gosta, você quer estar nesse ambiente. Sim. Quando o ambiente é leve, divertido, tu quer estar nesse ambiente, é um ambiente maneiro, que te faz sentir bem. E graças a Deus a gente conseguiu criar esse ambiente na nossa box, né, cara? Um ambiente onde a galera curte, quer estar. A galera fica louca quando não tá. Tipo, e quando tá lá, termina o treino, fica lá da resenha, trocando ideia, conversando, brincando. Então, isso é muito saudável, né? E tu cria network dentro do box, não tem Sim. como. Ah, eu fiz conta agora no banco, né? Não vou falar o nome do banco, mas é aqui do lado o banco. Aqui do lado o nome do banco. Tipo, cara, é muito longe da minha casa isso aqui. Muito longe da minha casa. Tipo, dá 10 km da minha casa. Tem um do lado da minha casa. A mesma agência. Só que eu fiz questão de vir fazer a, a conta aqui, porque é uma das nossas alunas. Muito amiga nossa. Além de ser nossa aluna, é uma pessoa que é muito minha amiga. Sim. Cara, por que não vir aqui? Vou vir aqui sim. Vou vir aqui sim, vou fazer. Ela vai ser minha gerente, ela é gerente da agência aqui. Então, eu também faço questão de manter essas conexões fortes. Isso é muito importante. Sobre a mensagem, né? Que é uma mensagem que normalmente eu mandava, né? Como a gente assume as demandas da empresa agora, está um pouco mais difícil, mas era uma demanda minha. Eu mandava mensagem semanalmente para todos os alunos. Cara, faltou 7 dias. Mensagem. Por que tu não tá vindo? O que está acontecendo? Por muitas vezes, tipo, uma academia pensa no aluno só como um número. Sim. Cara, para mim não me interessa você fazer matrícula lá com a gente e nunca mais ir só pagar. Sim. Para mim não é. Eu quero te ver treinando, cara. Sim. Eu quero fazer essa troca. Tu tá me pagando? Eu quero fazer essa troca. Eu quero te dar o que eu tenho para te oferecer de melhor. Então, não faz sentido para mim o cara não ir. A gente não tem essa mentalidade dessas redes maiores de academia que o cara paga e não vai e tá tudo bem. Não, a gente quer a galera treinando. E quanto mais gente curtindo e vendo os benefícios da parada e se sentindo melhor, cara, pra gente é ótimo porque a gente realizou uma pessoa e acaba sendo uma propaganda. O cara vai sair feliz, vai indicar pros amigos e tal. Então, uma coisa gera a outra. Nosso bom trabalho, a gente fazer um trabalho de qualidade, faz com que a gente tenha mais alunos também. Sim. Então, não faz sentido eu ter um cara que não vai treinar. John, vamos treinar, John. Por favor. Cara, isso virou. Eu até falei, né? A gente tem eu sou líder de GDC, né? GDC é um grupo de célula, não sei se já ouviu falar, de igreja, né? Então a gente faz um encontro nas casas. E aqui o nome do GDC é Guerreiros do Propósito. Só homens solteiros. A gente fala um pouco da palavra de Deus, toca um violão. E a gente fala um pouco da semana. Eu compartilhei, cara, eu falei, olha a importância de uma mensagem, né? Então eu creio que não edificou só a minha vida, né? Uma mensagem edificou uma galera. Então a gente troca, né? O que Deus falou comigo durante a semana, ou alguma experiência que teve, ou algo simples. E eu acho muito legal, tem até, eu não lembro aí o nome de todos os que eu treino ali, né? Porque varia muito. Sim. Mas eu acho muito legal, tem uma moça lá, uma loirinha que, cara, tipo assim, tava acabando o treino, eu tava, tipo assim,
eu não ia acabar o treino. E ela começou a motivar e a galera tudo, vai, vamos terminar e não sei o quê. Então, tipo assim, o legal é isso, cara, é um ajudando o outro, não querendo terminar, pô, que o outro se ferre, né? Porque o cara imagina, pô, rivalidade e tal, tem que acabar antes. E não, ali, tipo assim, gera uma conexão, né? Uma amizade, tipo, pô, a galera ali torcendo para que tu termine no horário, tu cumpra as metas, então isso Sim. é bem legal, né? É um ambiente que a gente cria, né, cara? É um ambiente que a gente cria que a gente faz com que todo mundo queira que os amigos, que a galera que tá ali treinando junto, queira acabar o treino, mas vai muito além do que só o treino, né? A gente quer que uma pessoa... Eu aceito uma aguinha, meu querido. Vou botar aqui. Que é Coca Zero falsificada. Também gostamos. Isso é uma cultura do CrossFit, né? Eu sei que acho que muita gente perdeu isso, muitas boxes perderam isso. Mas isso é uma das coisas mais importantes, cara. Um ajudar o outro. O princípio da comunidade. É isso que o CrossFit... Por isso que o CrossFit, cara... Mas tem gente ainda migrando para um box de CrossFit e o cara não vai pra academia. Aham. É por isso, cara. Porque lá ele tem pessoas maneiras que, tipo, motivam ela, divertem ela, criam um ciclo de amizade. E além disso tudo, o cara ainda treina. Sim. Então, só tem benefício. E é bem isso. Várias pessoas, né? Que nem eu treinava pessoas, né? Na academia. E várias pessoas migraram pro CrossFit, né? Que eu conheço ali. Cara, as pessoas que migraram da musculação pro CrossFit não tem, cara. Eles não querem voltar. Por quê? Porque depois que tu conhece ali, que tu vê, cara, que é em equipe, faz amizades, é sempre um treino muito dinâmico, isso eu acho muito legal. Cara, são coisas que me marcaram, né? Meu, tem várias coisas que me marcaram, né? Eu gosto muito eu não sei como que se fala, mas tipo, na parte de barra, dessas paradas, eu acho muito da hora, assim, né? Se pendurar Parte e suspensa da ginástica, né? isso, ginástica. Mas eu também gosto da força, né? Então, só que pra mim ginástica é mais difícil, porque eu sou um pouco mais gordinho, né? Mas me marcou um exercício muito simples, né? Eu fui de uma aula e a Marina passou um exercício com... Tinha que segurar duas bolas e subir na barra assim. Ah, legal. Cara, eu nunca tinha sentido direito o músculo Nos aqui. braços. Cara, detonou, sabe? Mas ali eu vi, cara, como que vocês trabalham, tipo assim, o alongamento certinho. Então, isso é muito top. Marca, né? Sim. Então, são sempre exercícios diferentes, alongamentos diferentes. Então, isso marca bastante, pelo menos me marcou bastante, né? Os treinos dinâmicos, né? E agora eu queria perguntar um pouco sobre os benefícios do CrossFit. Cara, isso é bem legal. Isso desmistifica muita coisa, né? Do porquê fazer CrossFit. Vamos deixar isso bem claro. Por que você deveria fazer CrossFit? Por quê? Vamos separar. A gente tem o CrossFit competitivo, tem o CrossFit focado em saúde. São duas coisas completamente diferentes, como qualquer outra modalidade, tá? A parte competitiva, a parte profissional, a galera que quer ser um atleta de performance, a saúde sempre vai ficar em segundo plano. Não é a prioridade dele. Se ele tiver que abdicar a mão de saúde por performance, ele vai fazer. Ponto. Isso em qualquer modalidade. Tá? Mas eu já vi muita gente que compete, fazendo umas coisas muito loucas, muito crazy, né? Se machucando. Mas a maioria dessa galera não são competidores profissionais. São a galera que faz por hobby, vai ali, participa de uma competição e tal. Às vezes o cara não está preparado ainda para receber aquele tipo de estímulo, vai numa intensidade muito alta com a competição e acaba acontecendo os acidentes. Excluindo isso, vamos excluir essa parada que, se a gente for pegar mesmo, isso é exceção, não é a regra. Sim. O foco do CrossFit, de maneira geral, tá, é fazer a pessoa ter mais saúde. De maneira geral. Ponto. Isso, no CrossFit a gente também incentiva muitas pessoas a se alimentarem bem, se alimentarem melhor, descansarem mais, porque a pessoa começa a treinar, ele percebe que quando ele descansa um pouquinho mais, quando ele se alimenta um pouco melhor, quando ele bebe mais água, ele consegue ter, além de um treino melhor, uma vida melhor. Então, ele recupera melhor dos treinos, ele não fica tão dolorido. Então, esse é o primeiro ponto. Não estamos falando nem do treinamento ainda. Não cheguei na parte do treinamento em si.
Vamos falar sobre treino agora. Tá. Tudo que a gente usa no CrossFit foi feito para deixar a pessoa mais funcional. Como eu já falei, a pessoa, ela lida com várias coisas do dia a dia dela. O ambiente ao entorno dela tem várias variáveis. E quando ele treina CrossFit, ele é capaz de manipular muito melhor todas essas variáveis em volta dele. Hoje a gente tem uma vida muito mais sedentária do que há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então o grau disso diminuiu muito. As pessoas têm menos estímulos externos e precisam menos do físico para viver o dia a dia, né? Mas enquanto precisa. E quando você precisa pegar uma sacola de mercado, pegar um peso maior, precisa, alcançar alguma coisa pesada em cima. Será que essas pessoas estão preparadas para receber esse tipo de estímulo? Mas o movimento certinho é assim, beleza. Mas na vida normal, a gente faz exatamente aquele padrão motor que a gente usa na academia? Guiadinho por uma máquina? Não é sempre a gente vai lidar com um objeto totalmente diferente, numa posição estranha, uma posição diferente que a gente não está acostumado? Se a gente estiver preparado para isso de verdade, estiver treinado, todos esses ângulos articulares, toda essa dinâmica, é muito melhor. A capacidade de você ter sucesso em fazer essa atividade é muito maior, a probabilidade de você se machucar é muito menor. Então, de maneira geral, a gente quer fazer que você lide melhor com a tua vida de maneira geral. Eu tenho um aluno, eu já treinei um moleque de 13 anos, já treinei senhor de 60, 70 anos. Inclusive, hoje a gente tem um amigo nosso, um aluno nosso, que tem várias limitações no quadril. Eu acho que você já até treinou com ele, o Sergião. Sérgio, aham. Cara, o Sergião é figuraça também, carioca, figura. Ele tem várias limitações no quadril de lesões antigas dele. Aham. Ele é um cara que já pratica esporte há anos. Inclusive educador físico também. Ele tem várias limitações no quadril. Às vezes, só de eu estar lidando, botando estímulos de exercícios diferentes para ele, faz com que ele tenha uma vida melhor. Desde que a gente começou a treinar o Sergião, cara, eu vi uma melhora absurda no quadril dele. Tanto na parte de mobilidade, na parte de força, na parte de estabilidade muscular e articular, equilíbrio. Cara, tudo ficou melhor para ele. E é um cara com várias limitações. A gente precisa ajustar o treino para ele, sacou? E, meu irmão, tá lá todo dia. Faz tudo junto com a galera. Bota os exercícios dele, algumas coisas ele precisa fazer adaptado, mas tá lá. Sim. Metendo bronca com a galera. Então, às vezes ele não tá numa posição perfeitinha, maravilhosa, porque ele não tem uma mobilidade específica. Cara, mas fazendo isso de forma segura, controlada e colocando ele nessas posições, faz com que ele seja capaz de levar isso para a vida dele. Sim. Tá muito mais capaz de lidar com as outras coisas da vida dele, tendo essa capacidade física. Então, quando a galera fala, o CrossFit machuca muito, cara, essa visão é uma visão que a galera tem muito da parte competitiva. E também acontece, cara. Não vou mentir, tem lugares que não tem capacidade de dar uma aula de CrossFit. Sim. Tem gente que não tem qualificação para dar uma aula de CrossFit. No início, o CrossFit era muito loucuragem. Quando chegou aqui no Brasil, a galera fala, meu irmão, se joga, pula, levanta todos os pesos e é isso. Foi assim. Eu sei que foi. Mas a evolução foi sendo construída. A galera foi atrás de informação, os treinadores foram ficando muito melhores, muito mais inteligentes, estudando muito mais sobre os assuntos. Então foi melhorando. Se a gente pegar hoje, tem estudo, tá? Eu não estou inventando. Só pesquisar, procura lá. Normalmente a gente faz um estudo baseado em 1000 horas de treino. Quanto o CrossFit tem incidência de lesão. A incidência de lesão no CrossFit gera, vamos botar nos estudos mais altos, entre 5% e 6% a cada 1000 horas de treino. A corrida tem 10 a 15, corrida de rua. Fala, tem lesão? Tem lesão. Claro que tem. Como qualquer outro esporte, como qualquer outra prática física. Mas a incidência é baixa. Você fazendo da maneira correta, num lugar que tenha profissionais de qualidade, que se você pretende, Pedro, eu quero muito fazer CrossFit, eu não moro em Jaraguá do Sul, não dá pra ir na Caixa Mágica. Cara, testa. Vai em vários lugares que você pode ir. Vê, cara, quem te dá a melhor atenção. Os caras estão ali para te dar atenção. Você paga o cara para ele te dar atenção. Se você entrou num lugar desse e o cara nem olhou direto na sua cara, saia pela mesma porta que você entrou. Sim. Sacou? Você precisa de instrução. Você precisa de um treinador atento o tempo todo a você. Não só você, mas como a turma toda, né? Sim. É uma aula coletiva, mas o cara bom, ele tá de olho em todo mundo o tempo todo. Sim. Sacou?
Então, cara, testa um mês de CrossFit. Testa. Se a sua vida não melhorar, eu, eu te devolvo. Se for na caixa mágica, eu devolvo teu pagamento. Eu devolvo tua mensalidade. Eu tenho certeza. Se você vier, no mínimo 3 vezes na semana, eu tenho certeza que você nunca mais vai querer sair. Cara, é sensacional isso, né? Eu falo que não vou falar citar nomes, né? Mas a primeira vez que eu tive o primeira experiência no CrossFit, né? Cara, eu já tinha que subir numa corda, já doidão, assim, já. E na caixa mágica ali, eu tive uma experiência totalmente diferente, né? Eu cheguei assim achando que era uma academia, que eu ia aprender tudo na hora ali, tipo, pô, eu já ia sair plantando bananeira, Dando mortal de costa. mortal de costa, já ia... Cara, achei que eu já ia fazer aquele da argola, assim, meu Deus, já ia subir na barra lá em cima, Molezinho. molezinha. E foi uma experiência totalmente diferente, né? Eu, eu sempre gostava de jogar bola, ferrei meu joelho. Eu tenho um problema que minha rótula sai, né? E chegou um tempo assim que saiu e tipo assim, eu parei, abandonei o futebol, né? Toda vez que eu vou jogar, parece que fica frouxo assim, e se sair é uns 5 meses de molho, né? Aí fui pro Muay Thai. Daí tava treinando pra lutar, tal, levei um soco na costela, achei que eu tinha quebrado a costela. Depois, com o tempo, eu entendi que trincou e encavalou, né? Meu Deus. Deu sorte. Aí dei sorte. Aí eu trabalhava de Muay Thai, de motoboy na época. E daí eu subia na moto, saía. Daí eu encaixava, voltava. Eu não sabia o que que era, mas fui tirar o raio-x, né? O médico mandou eu deitar na maca, deitei, pô, voltou. Aí quando eu subia, saía. E eu falava pra ele, ele, não, não, isso aí é da tua cabeça. Nossa. O raio-x deu tudo certinho, né? Sim. E eu fui pro CrossFit, a galera tem essa visão, né? Que o CrossFit vai machucar e tal. Cara, eu vejo como que nem outros, né? Cara, pode se machucar até numa academia. Como eu já me machuquei, já Tá machuquei sentado no minhas sofá, o costas. cara pode se machucar, né? Ficar É. muitas horas. É sentado no sofá. E por incrível que pareça, aconteceu que eu fiz um mês e pouco de cross. Aí eu fui mandar um treino livre, né, na academia. Cara, eu me machuquei na academia puxando peso. Fazia muito tempo que eu não ia na academia. Fui mandar um treinão de costas lá e me machuquei. Machuquei minhas costas. Então, aí fiquei um tempo de molho ali, uma semaninha ali. Mas às vezes as pessoas têm essa visão, né? Que o cara vai se machucar e tal, mas também depende muito do esforço, né? Dos profissionais, né? Mas também não é assim o cara se machucar, né? Não é de um dia pro outro, É, né? não é tão fácil se machucar Não é quanto tão, ele acha. Não é tão tão fácil assim. fácil. Tem que fazer muita cagada pra se machucar. Sério, né? Óbvio que dá pra se machucar, ter lesões Sim, menores, mas pra tu fazer criar uma lesão grande, cara, é são difícil. anos fazendo cagada. Sim. É muito tempo, dependendo, vai estourar isso lá na frente. Sobre essa parte, cara, de lesão, é bem interessante falar sobre isso, tá? O que acontece? Muitas coisas estouram também, entre aspas, no CrossFit, vamos dizer assim. Cara, imagina uma pessoa, vou botar um exemplo, tá? O cara jogou vôlei toda a adolescência, toda a infância. Vôlei não, vamos botar tênis. Pronto, tênis. Peraí. Infância, adolescência, o cara passou. Beach tênis. Beach tênis, pode ser também. O cara levou muito tempo jogando. Quantas vezes o cara não bateu numa bola na vida dele? Você acha que esforço repetitivo cria lesão? Pô, pra caramba, esse esporte tem tendência a ter lesão de cotovelo, de ombro. Aí ele vem pro CrossFit e, beleza, agrava um pouco a lesão. Realmente, a incidência de lesão para pessoas que já têm algum tipo de problema é um pouquinho maior. Tá? Só que a gente trabalhando isso, construindo as estruturas mais fortes, aos pouquinhos, tem que ter um pouco mais de paciência. Pessoas que têm lesão têm que ter um pouco mais de paciência quando treina CrossFit, sim. Não pode ir à louca. Tem que tomar muito cuidado. Mas, cara, quem tem 30 anos e bateu numa bola durante 20 anos,
cara, vai ter algum tipo de problema. O corpo não foi feito para fazer esse nível de esforço repetitivo, sabe? Então, acontece. Lesões acontecem. Já machuquei uma época andando de bike, brother. Eu tenho menisco, na época que eu andava de bike para cima e para baixo, eu tenho menisco direito seccionado. Eu nem fazia crossfit na época, eu andando de bike. Sim. Então, a gente toma muito cuidado. Toma muito cuidado porque o medo de se lesionar vai fazer com que a gente seja sempre uma pessoa sedentária, que não queira buscar alguma coisa para melhorar. Pô, não precisa ser crossfit, tá? Apesar de crossfit ser muito legal, muito divertido. Pode ser outra coisa que você goste. Por exemplo, a gente falou das artes marciais, né? Que vai além do que só a prática física também, né? Pra gente, como a defesa e tal. Mas, cara, procura alguma coisa que faz você se mover. Procura alguma coisa que te faz ser eficiente fisicamente. Isso é muito importante, tá? Só que, pô, se a gente for comparar as outras modalidades com o CrossFit, o CrossFit é a modalidade que vai juntar tudo em uma. Você vai ficar mais forte e mais resistente. Sim. E ainda, se tu se alimentar direitinho, fizer tudo pra... ainda vai ter um shapezão maneiro. Então, cara, tu pode juntar tudo isso numa única modalidade. Sim. Tu tem interesse de procurar e entender, vai fazer uma aula e ver se é pra você. Sim. Cara, e é legal que, tipo assim, tu acaba entrando no ritmo, né, da galera. E eu sou um cara que, tipo assim, cheguei numa fase, antes eu amava correr, saía pra correr e tal, aí depois que eu lesionei meu joelho, fiquei meio assim com medo, assim, de correr, né? E eu não gosto muito de correr, daí engordei um pouco, né? Daí, mas é incrível quando eu tô lá no cross, né? Eu sou obrigado, sou obrigada, né? Aí, mas tipo assim, o incentivo que dá, né? Tipo assim, pô, se não fosse a aula, eu não correria 1 quilômetro. Então, tipo assim, cara, às vezes a capacidade, o medo de se lesionar na tua cabeça, mas, tipo assim, o incentivo dos professores, o incentivo dos alunos que trabalham contigo, te impulsionam a quebrar limites, né? Quebrar coisas na tua cabeça que tu acha, pô, eu não vou conseguir, tá ligado? Eu acho muito interessante isso. E o CrossFit ele tem me desafiado, né? É tão legal quando tipo tu avança numa parada assim no cross, né? Tipo, pô, hoje eu consegui fazer isso. Cara, é demais assim. É demais. Uma conquista nova, né, cara? Tu faz uma parada diferente e sai, pô, cara, consegui, que maneiro. Você falou, correr 1 quilômetro. Calma aí, galera. Não é todo mundo que vai correr 1 quilômetro. Não começa correndo 1 quilômetro. Fiquem calmos, tá? Porque fala de corrida, tem a galera que já se desespera logo. Mas, óbvio que tem toda uma progressão e tal. A gente vai começar devagarinho. Mas é o sentimento de conquista, né, cara? De um achievement, que a gente fala nos jogos, né? Um achievement novo. Então, é uma conquista. Pô, tu conquistar um movimento diferente, pô, a galera fica feliz. Tu vê os vídeos na internet, a galera faz um movimento que tava querendo muito. O cara sai mega feliz, sai da box. Então, o ecossistema de coisas legais que tem dentro do CrossFit é muito grande, né, cara? E a conquista dos movimentos, pegar um pezinho a mais, a sensação é única. Só quem já se sentiu para saber. E é isso aí. A gente já vai se encaminhando aí pros minutos finais, né? Passa rápido, né? Sim, bastante. Já passou 50 minutos aí. Eu falo muito, é fácil. Passa rápido. Queria que tu deixasse uma palavra, né? Aquilo que está no teu coração no momento, né? Ou falasse um pouquinho da academia também, aonde se encontra, né? Faz aquela divulgação para a galera. Bolada. E convidando a galera para ir conhecer, né, o CrossFit, a Caixa Mágica. Eu tenho certeza que não vão se arrepender. Antes de divulgar a nossa CrossFit Caixa Mágica, eu vou falar um pouquinho para as pessoas pensarem um pouco no futuro delas, sacou? Tem muita gente que é muito nova, 20 e poucos anos, 30 anos, nunca acha que vai chegar à terceira idade ou uma idade mais avançada, que você precisa do seu corpo para poder literalmente sobreviver, tá? Literalmente. Hoje, a quantidade de massa muscular que você tem no seu corpo, ela define se você vai viver mais ou menos. Ela define. Então,
Cara, a gente não tá pensando em ficar bonitão pra ir pra praia, não é isso. É a saúde que você vai ter pra viver bem. Viver mais tempo e viver bem esse tempo. Você tem filho? Tem filha? Você precisa cuidar de alguém? Você precisa botar um filho no colo e ficar horas com ele às vezes? Cara, tu sofre com isso? Você podia melhorar. Você pode, até para tua família ser mais capaz fisicamente, faz todo sentido. Até para você se dedicar melhor à tua família. Então, ser capaz fisicamente não é uma, vamos lá. Não precisa, tipo, é só uma, como é que diz? É só uma brincadeirinha, é só uma coisa que é totalmente necessária. Não, cara, é uma coisa importantíssima para tua vida. Ser capaz fisicamente para lidar com qualquer situação. Então, como eu falei, mesmo que não for no CrossFit, busca alguma coisa. Busca alguma coisa para sua vida. Seja ativo, sacou? Seja ativo de alguma forma. Isso é muito importante para você envelhecer bem, ter saúde, sacou? Além disso também entra a alimentação, descanso, reduzir o nível de estresse, né? Que o estresse hoje é um problema bem sério. Eu sou um cara bem estressado. Ultimamente, desde que eu peguei a empresa, é muita informação e até eu estou sentindo que eu estou precisando treinar mais, né? Porque desde que eu assumi a empresa, agora que eu estou conseguindo voltar ao ritmo de treino, que também estava complicado para a gente conseguir, trabalhando pra caramba. Então, usa esse podcast aqui como motivação para você buscar alguma coisa melhor para você e para o seu corpo, que você merece. Você merece e sua família e todo mundo ao seu redor, um dia, se precisar e depender de você, você é capaz de fazer tudo o que seja necessário, beleza? Eu vou indicar para vocês nosso querido box CrossFit Caixa Mágica, tá? É um dos meus amores, né? Um dos meus amores que é o meu box, minha esposa aqui, e outro é meu box, do CrossFit Caixa Mágica, porque depois de 11 anos lutando, trabalhando pra caramba como funcionário, a gente realmente conquistou, né? Comprou a box que é nossa. Eu e minha esposa somos sócios na CrossFit Caixa Mágica e a gente ama estar lá todo dia com as pessoas, a gente ama lidar com as pessoas. E se você parecer lá, você vai ser super bem tratado, cara. Pode ir, faz só uma aula, entende como é que é a nossa vibe, que eu tenho certeza que você vai curtir. Nosso box fica na Nova Brasília, né? Bem na Rua da Arena, é bem fácil. A rua de subidinha da Arena, já vai encontrar o nosso box, é um galpãozão verde e cinza, bem fácil de achar. Qualquer coisa, entra lá no nosso Instagram, CrossFit Caixa Mágica, pra você ter mais informações, quiser mandar uma mensagem pra gente pelo Instagram, quiser entrar no nosso site, a gente também faz agendamentos de experimentais pelo site. Então, fiquem à vontade, vocês vão ser super bem-vindos, super bem recebidos lá na nossa casinha. Valeu? Forte abraço para todos. É isso aí. E só complementando, né? Eu acho que não tem nada melhor do que o cara fazer o que o cara ama, né? Quando o cara faz o que ama, tipo, não é um trabalho, né? Tu faz assim de coração, né? Tu acaba fazendo, sei lá, É o propósito que você falou. é o propósito, né? E, cara, é top demais. Pedrão, queria agradecer, né? Por ter vindo aí. Junto. É uma honra, né? Te ter aqui. Depois quero. Prazer. Vamos marcar os dois de vir junto, Legal, vai ser legal, bem legal. vamos Talvez até trazer mais gente aí. Legal. Pra gente fazer a roda aí. Chamar umas 3 com você. pessoas, 4 pessoas. Lança a ideia que a gente vem. Já manda um treino aí. Mas é isso aí. Galera, queria que vocês, né, entrassem. Eu vou deixar o Instagram da Caixa Mágica, né, e também do Pedro aqui. Né, sigam ele nas redes sociais, acompanhem os trabalhos deles. Né, sensacional o trabalho. Espero que esse podcast edifique a sua vida, né, traga motivação. Foi muito legal a conversa que a gente teve aqui. Né, e é isso aí. Pra mim é uma grande honra. Junto demais, irmão. Tamo junto. Valeu. Valeu. Deixa o like.